Sou Frederico Arochene, já apresentou sobre a Guiné-Bissau. O tema da pesquisa é os desafios para a concretização da reforma no setor da defesa e segurança da Guiné-Bissau. Um pouco de contextualização da Guiné-Bissau. A Guiné fica na costa ocidental da África, é um país de língua oficial portuguesa. Os portugueses chegaram na Guiné em 1445 e aí eles vão sair da Guiné em 1973, oficialmente. Vai ser conhecido um ano depois, em 1974, pelo Portugal. O processo de independência na Guiné vai se dar a partir de uma luta de libertação armada que foi desencadeada durante os 11 anos de luta de libertação pelo Partido Africano de Independência de Guiné e Cabo Verde, que é o PGC. Então, Guiné é um país muito pequeno, tem 1,5 milhão de habitantes. Possui uma área territorial de 136.105 km². Então temos assim mais ou menos a imagem que mostra onde fica a Guiné. Como introdução, podemos ver que nos últimos anos o tema da reforma no setor de defesa e segurança da Guiné vem sendo colocado como viés para a solução de grandes conflitos que abalam a sociedade guineense, grandes estabilidades políticas e militares. Nos últimos 16 anos, desde a partir de 1998, onde teve um grande conflito político-militar, 7 de junho de 1998, então começou a ser pensado uma certa reforma naquilo que é considerado mais a força desestabilizadora do país, que é Forças Armadas, Forças de Defesa e Segurança do país. Então, temos uma imagem do Amílcar Cabral, cara que é um líder de independência, que fez o processo de independência, liderou a independência e foi fundador do Partido do PGC, que é o Partido Africano de Independência Guiné-Cabo Verde. Segundo ele diz assim que cada combatente deve ter consciência de que é um filho do povo ao serviço do povo. Por que essa mensagem? Porque as forças de defesa e segurança da Guiné começam a ser construídas a partir dessa frase. Os partidos, eu vou dizer mais à frente a origem do surgimento das forças de defesa e segurança. Então, as forças de defesa e segurança do país, eles são ligados aos guerrilheiros que fizeram a independência. Eles é que vão começar a ocupar a parte de defesa e segurança. O objetivo do trabalho consistiu em analisar os desafios para a concretização da reforma no setor de defesa e segurança na Guiné-Bissau. Foi utilizado como metodologia pesquisa bibliográfica sobre o tema, pesquisa nos sites dos órgãos responsáveis pela reforma, que é o NUCBIS, uma das instituições que a Germana destacou do Programa das Nações Unidas, assim como pesquisa no site do Ministério da Justiça da Guiné-Bissau, as Forças Armadas e os outros órgãos responsáveis por esse processo, tanto a sociedade civil do próprio país. E por último, foi feita uma análise de relatórios e documentos desses dados levantados. O que o resultado mostra? O resultado mostra que as forças de defesa e de segurança da Guiné-Bissau tiveram origem durante a luta de libertação nacional, que eu tinha dito no início, desencadeado por esse partido, que é o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PGC. Por que eles começaram a pensar a criar as forças de defesa? Porque o movimento começou para dar independência, para tirar os portugueses do país. Só que essa força vai incorporando na forma de proteger. Então, temos a imagem que mostra o mapa de Guiné no início, que as partes pretas, assim, eles começam, são os movimentos onde eles vão conquistando o território. Durante esses 11 anos do processo de luta contra os portugueses, eles vão começar, o PGC, o movimento da independência, ele começa a conquistar espaço, o território dos portugueses. Na medida que ele conquistava territórios, eles construíam escolas, ele vinha construindo escolas, hospitais, e também fazia assim, uma força de proteção aos cidadãos na época contra o regime colonial das zonas. Essas zonas que estão marcadas de preta são zonas chamadas zonas libertadas do regime português. Então, aos poucos eles vão conquistando até o processo de ano da independência. Então, a primeira imagem que a gente tem no início, que é muito que tem pontinho pretas, ela mostra logo o processo quando ele começa a luta de libertação em 1963. O último é 1974, todo o território quase fica, os portugueses ficam no último, aqui embaixo, que é já quando chega o processo de independência, durante os 11 anos, eles vão conquistar todo o território, os portugueses ficam numa parte pequena. Então, para falar das forças de defesa e segurança na Guiné,
As Forças Armadas de Guiné estão ligadas, o resultado mostra que ele está ligado ao próprio partido da independência de Guiné-Cabo Verde. É muito diferente, é difícil separar os dois juntos. Mesmo apesar no ano da abertura democrática em 1992, quando o país começa a aderir ao processo de democratização, se fez o processo de separação do partido com as Forças Armadas. Mas isso não vai ter grandes efeitos. Bem, falando do processo de reforma, o resultado mostrou que, quando começou o processo de reforma no país, então, teve a primeira reforma dentro das Forças Armadas em 1964, em 1980 e 1990. Durante esses anos, de 1980 e 90, começou em 64, pensou uma força, porque a ideia era uma força de guerrilha, como eu tinha dito. Aí, em 1964, vamos dizer, temos que preparar os caras que vão proteger, os policiais que vão proteger a nossa população da zona libertária. Em 1980, quando teve o primeiro golpe de Estado, reestruturou o setor de defesa e segurança. Mas foi uma reestruturação, digamos assim, das partes, tirando as partes que faziam parte do antigo regime. Então, essas pessoas foram afastadas do poder da Força de Defesa. Em 1990, quando abre também, vai ter um outro processo. No ano 2000, teve um processo de reforma no país, que é o Programa de Desmobilização e Reinserção de Reintegração dos Ex-Combatentes, PDRI, que é conhecido. Essa reforma é uma reforma mais destacada porque teve fracasso, porque é um processo de reforma que acontece justamente depois do primeiro conflito político-militar, 7 de junho de 1998. Então, aí as pessoas que foram tiradas, por que teve fracasso nessa reforma? Porque tinha um levantamento militar, os caras que conseguiram derrubar o regime, as pessoas que foram, digamos assim, reformadas, que foram tiradas do aparelho, então, foram as pessoas que pertenciam a outro regime, igual ao que teve em 1980. Então, eles afastaram essas pessoas, esses jovens, que apoiaram o regime derrotado. Então, tem também um antigo esquema de setor de defesa e segurança que foi implementado para reformar, reestruturar a Força Armada, que a gente pode ver lá embaixo, que não conseguiu tiver também grande efeito, porque dentro do próprio setor de defesa e segurança existe grande rivalidade entre as gerações. A gente vai considerar a geração mais velha, que são veteranos de guerra, e os novos membros que vão acabar incorporando no setor de defesa e segurança. Para ir mais para frente, o que mostra como desafio do setor de defesa e segurança na Guiné? A gente pode ver que os grandes conflitos e rivalidades internas, no seio das Forças Armadas da Guiné, eles nunca conseguiram foram resolvidos 100%. Dentro, como eu disse, dentro das Forças Armadas, existem sempre rivalidades internas, brigas entre a geração que foram estudando fora. Tipo, primeiro setor, os elementos que foram formados. A guerrilha ele foi apoiado pelos países socialistas, a Cuba, a União Soviética, as duas Alemanhas na época. Então, os primeiros militares da Força de Defesa da Guiné, eles foram formados na China. Eles voltam para o país, quando eles voltam para o país, logo no ano 1964 que eles foram para a China. Então, são 6 elementos que eles voltam com uma outra ideologia. Só que aqueles que não foram que não tiveram a formação, a maior parte são os camponeses, eles começam a existir rivalidades. Hoje, vocês foram para fora, voltaram, já tem um outro tipo de estrutura. Então, isso começou a trazer as sucessivas golpes militares que o país vai ter logo depois, tanto em 1980 até sucessivamente em 2012 teve golpe de Estado. Tem uma briga entre as Forças Armadas de quem vai ocupar ponto estratégico. E existe grande desigualdade salarial quando se fala de por que a reforma não dá certo, porque existe grande processo também de desigualdade salarial dentro dos próprios as forças de defesa do país, tanto em termos dos policiais como não tem um modelo padrão, uma faixa, digamos, salarial. Um soldado pode ganhar mais que um major, dependendo de quem está no poder, vai beneficiar um certo grupo. E também o próprio Estado ele não consegue controlar o número das pessoas, a forma de ingresso dessas pessoas dentro do setor de defesa e segurança, tanto para os policiais como para o próprio exército. Não existe uma forma. Antes tinha um colégio interno que dava acesso a essas pessoas, tanto para os policiais como para os militares. Depois do conflito,
caiu essa forma, então as pessoas vão inserir no setor de defesa e segurança na Guiné através de laços de parentesco. E por outro lado, os próprios governantes, os governos, os ministros que vão ocupar, eles não têm muito interesse em fazer reforma de forma, porque eles também têm medo de mandar os caras para casa, porque já viram em 1998, foi mesma época, fizeram uma reforma, as pessoas, muitos ex-combatentes foram mandados para casa, mas não tinha uma valorização salarial, uma valorização da própria instituição. Então, isso dificulta muitos governos da forma de fazer a reforma. Vai mandar para cá, daqui a pouco os caras vão reclamar que eles é que fizeram o processo de independência do país. E também existe grande ausência de respeito dentro dos próprios órgãos das Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança. Principalmente existe grande rivalidade entre os policiais e os militares. Por que existe rivalidade entre os militares e os policiais? Porque os militares, eles têm aquela concepção que eles é que fizeram o processo de independência. E dentro dos policiais, alguns elementos que foram ex-combatentes, eles foram ficando pertencendo aos policiais. E a nova geração começou, uma geração informada, até hoje teve uma briga em que o chefe de Estado-Maior declarou uma guerra, digamos assim, verbal aos policiais, dizendo que eles são formados na China, na Rússia, e os outros são formados, os policiais, a maior parte, são formados na Angola. Então eles vão dizer, vocês são formados dentro de casa, na África, nós é que tivemos formação fora. Então existe grande disputa, até dentro da forma de fazer justiça, quando os militares, eles têm tribunal militar, mas eles não deixam dessas pessoas, tribunal, digamos assim, civil, fazer parte deles. Eles vão querendo ocupar, os militares não vão ser presos, teve momentos que alguns militares cometeram crime e tinha processo no judiciário, e o juiz tinha condenado eles. E os militares foram lá e chegaram a pegar e disseram, não, vocês não mexem com os nossos membros. Então existe ainda grande desigualdade dentro. Então isso acaba dificultando o próprio processo. E a falta de transparência no processo. Todos os processos de reforma citados lá atrás, eles nunca tiveram um processo transparente, tanto para os elementos que fazem parte desse processo, tanto para os próprios beneficiários desse processo. Então, essa transparência. Tem uma imagem aqui que eu botei, só para mostrar que não existe transparência nesse processo. Quem faz esse processo? Essas casas que vocês veem aqui, é uma casa que foi feita para o ex-combatente da liberdade e pátria. O que aconteceu quando a casa foram construídas, essas casas, a ideia foi implementar, nós vamos construir uma casa, uma residência para os caras que fizeram o movimento de independência. O que aconteceu? Os caras do governo, essa foi uma parceria entre o governo da Guiné e o governo da China. Quando terminou toda a obra, para destinar essas casas para as pessoas que deveriam beneficiar, os elementos do governo, eles ficaram apaixonados pelas casas e eles queriam também morar nas casas. Aí disseram, não, vocês não vão ocupar mais essa casa. Então, e o que aconteceu? Quando eu fui em janeiro, agora na Guiné, que teve a primeira ocupação, as casas terminaram desde 2005. Ficaram fechadas porque tantos membros do governo queriam ocupar, mas tinha medo também dos caras entrarem com o processo contra eles. Então, o primeiro membro que ocupou, ele foi somente, como demorou muito, em janeiro desse ano, um dos ex-antigos combatentes liberais da pátria, pegou somente a sua família, chegou, abriu o portão, entrou e morou. Então, assim é que as pessoas foram ocupar essa casa. Então, isso mostra que não existe uma transparência. Todos os processos, políticas públicas que são feitos, programas, sempre o governo faz, mas ele mesmo quer também ocupar, envia seus familiares para lá, para ocupar, quando fica muito bonito. Então. Como conclusão, podemos dizer que, ao falar do processo de reforma no setor de defesa e segurança na Guiné, pode-se dizer que aí dela padece grandes dificuldades, desde financeira, porque o governo não tem condição de fazer, ele não conhece ainda que tipo de modelo de polícia quer fazer, que tipo de modelo dos elementos das Forças Armadas ele quer ter. Então isso acaba dificultando o processo. Então os desafios eles são enormes, até os parceiros que vão doar, eles sempre querem pedir parceiro financiamento, e a maior parte do financiamento que vem, às vezes tem financiamento, e acaba entrando em termos de corrupção. Os caras vão apropriando dinheiro, vem uma certa quantia para fazer a reforma, mas quem fica, eles são alguns oficiais de alta patente, tanto das Forças Armadas como no próprio da Polícia de Intervenção Rápida, que ocupam desse benefício, e o resto da parte dos soldados não ocupa. Então precisa ter uma política de Estado e não de governo mesmo. Não, porque sai governo, entra governo, sai entra governo. Então precisa ser uma política de Estado para concretizar esse processo.
E o Estado também precisa mostrar boa vontade no processo e fazer valer o respeito das hierarquias, cada qual conhecer os seus limites territoriais dentro próprio. Então isso mostra que o próprio aparelho do Estado, ele também precisa fazer a reforma, não somente dentro do setor de defesa e segurança. Uma vez que não existe respeito nessa soberania, uma vez que existe clientelismo dentro dos próprios elementos do ministro querendo ocupar esse espaço dos caras também. Então precisa fazer reforma em toda a máquina estatal. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Frederico, pela tua apresentação. Passamos então agora para a apresentação do Vitor Eduardo Alessandro Ribeiro, Controle Social na Nova China. Bom dia a todos. Obrigado, Rochelle. Obrigado pela oportunidade, ao professor José Vicente. Como a Rochelle já me apresentou, eu sou do grupo de pesquisa, sou mestrando do segundo ano. O que eu vou apresentar agora para vocês é o estágio atual da pesquisa que eu venho realizando. Então, eu peço desculpas pela incompletude, mas são alguns achados já das pesquisas que venho realizando e me causa uma grande satisfação poder dividir com vocês. Basicamente, meu interesse é olhar para as instituições de controle social. A China, todos sabemos, está passando por um processo de transição, de transformação econômica e social profunda. Nos últimos 30 anos, compara-se com a história de modernização do mundo moderno, da Europa Central e América do Norte, de meados do século XIX até o presente. E isso a China conseguiu está executando nos últimos 30 anos, então é um processo bastante rápido. O meu objetivo com essa pesquisa é conhecer a gestão de segurança pública na China à luz da transição social em curso na sociedade. Eu trago então o foco, problemas relativos à violência e à cidadania, que segundo o professor José Vicente e Alex Nishi Teixeira e Maurício Russo, no livro de publicação aqui dessa faculdade, dessa universidade, ficam melhor situados quando inseridos no contexto de processo de mundialização da economia e da sociedade. O meu problema de pesquisa são modos de policiar na China contemporânea. Bom, basicamente, eu tenho aqui nesse primeiro item um dado da Human Rights Watch, é uma organização de direitos humanos sediada nos Estados Unidos, que basicamente hoje em dia os cidadãos da China se sentem cada vez mais preparados para desafiar autoridades em temas relativos a confisco de terras, despejos forçados, abuso de poder por quadros corruptos dentro do partido, discriminação e desigualdades econômicas. Além disso, tem Stanley Lugman, nesse texto de 99, uma publicação com um compilado de outras publicações anteriores, mas ele reúne no livro. Ele diz também que chineses sentem-se cada vez mais dispostos a adentrar disputas em litígio em questões econômicas, civis e criminais. Bom, basicamente, então, esse trabalho foca nas mudanças nas instituições de controle social. Eu preciso, e estou já efetuando uma pesquisa sobre o meu objeto são os modos de policiar. Eu preciso conhecer mais o judiciário, que para a gente, dessa parte do mundo, impera o desconhecimento. E mesmo para mim, que estou interessado, morei na China durante 2 anos, aprendi o idioma, então tem algum trânsito na língua, isso me ajuda um pouco. Na China, então, Michel Veviorka nos traz que o interesse, a China está no coração de processos mais decisivos da mundialização. Para analisar os problemas do mundo contemporâneo, precisamos compreender o funcionamento da sociedade chinesa e das transformações sociais pelas quais ela passa. Eu adoto o referencial teórico de Immanuel Wallerstein, seu conceito, cunhado dos anos 80, primeira metade dos anos 80. O mundo multipolar, o sistema mundo, uma análise de sistema mundo. Estou interessado nessa questão. Pós ruptura da ordem bipolar, a gente tem o surgimento desse mundo multipolar, que traz novos desafios, novas dinâmicas globais, novas dinâmicas internas.
vou bater nessa tecla na pesquisa, e já tenho feito alguma incursão no terreno do neostitucionalismo histórico. Esse é um gráfico que mostra uma evolução, vai até aqui para vocês, vai até o ano de 2011, eu ainda preciso atualizar, mas para dizer que o PIB da China chegou na ordem dos 7 trilhões de dólares no ano de 2011, então tem os dados ainda do ano passado para eu colher, de uma fonte do Chinability, é um site e elaboração própria, eu resgatei esses dados. Esse é o ponto, acho que crucial para apresentar para vocês aqui, e importante para a minha pesquisa, que é a evolução dessa transição demográfica. A China, historicamente, é uma população rural, tradicionalmente rural. Pela primeira vez na história, no ano de 2010, a população urbana ultrapassou a população rural. Então, é algo significativo. A minha hipótese geral é que as dinâmicas das transformações socioeconômicas estão levando a mudanças de um modelo autoritário de policiamento para um modelo comunitário de policiamento. Essas mudanças, essa hipótese, pelos achados que eu compartilho com vocês aqui, nesses tópicos em preto, são mudanças em bases materiais que têm levado à necessidade da promoção de transformações institucionais. Sheng Yuan, no livro La Nouvelle Sociologie Chinoise, uma publicação da CNRS Editora de Paris, ele cunha essa expressão do surgimento da sociedade civil na China. Stanley Lugman, pesquisador de direito, da sociologia do direito norte-americano, ele também diz do surgimento da sociedade civil na China, que não se confunde com a sociedade civil como nós a pensamos no mundo ocidental. Reforma econômica e padrões emergentes na relação entre sociedade e Estado pode ser entendida à luz da teoria corporatista. Basicamente, se a gente olhar a mudança em 78, 76 Mao Tse-tung morre, em 78 Deng Xiaoping promove algumas reformas, e naquele instante a opção foi pela industrialização, pela reconversão, não mais exclusivamente pela opção do campo. Existia uma que ele chamava de TVS, Township and Village Enterprises, que eram basicamente indústrias, só que situadas numa área rural, em áreas de interior do país. Eram basicamente indústrias que antes tinham sido experiências comunitárias e que durante a reforma de 78 em diante muda-se o tipo de propriedade e você tem uma reconversão no direcionamento em direção à privatização e a definição de preços não mais direcionado pelo Estado, mas maior flexibilidade por mecanismos de mercado. Então, essas novas relações econômicas, elas trazem desafios, ficam borradas as fronteiras entre público e privado. Na base dessas relações corporatistas, o Estado recua, a iniciativa privada é chamada à participação, e muitos entes que agora são parte das estruturas industriais, empresariais da China, têm relação muito próxima com líderes locais políticos. Então, por isso digo que a teoria corporatista, ela pode oferecer em seja um insight interessante. Restrições, eu falo aqui de restrições em um controle totalitário, são aliviadas em muitas instâncias. Isso se verifica no acadêmico, no âmbito econômico, e no âmbito do judiciário também, por isso esse novo desafio. Novas tensões levam a um novo papel a ser desempenhado pelas leis. No que se refere às leis, existem dois princípios que coexistem, como apontado não só pelo Stanley Lugman, como também pela autora Bing Liang, que diz que esses dois princípios seriam, um deles, aquele que acredita que o Estado deve servir, que as leis, devem servir ao partido, ou seja, o âmbito da policy, de políticas públicas, se coloca acima das leis, e um outro princípio é de que a China deve ser governada por leis, então a política fica abaixo dela. São dois princípios que no passado, nos anos 80, no princípio dos anos 80, eles eram quase que excludentes, mas hoje já tem uma retórica um pouco mais menos de exclusão, e esses princípios são mais convergentes.
A pergunta que se faz é o que se deve fazer então quando uma nova política, à luz desses princípios concorrentes, esse é o desafio quando se fala em mudança do sistema legal chinês, o que se deve fazer quando uma nova lei contradiz uma nova política, contradiz uma lei já existente. A debilidade do conceito de direitos individuais é também uma chave. São pensados muito mais em obrigações em vez de direitos, como nós pensamos aqui. Quando a gente fala de direitos individuais, lá eles falam em obrigações. O crescimento econômico tem levado a uma maior criminalidade. Esse texto de Liang, que eu só não tive como tirar do documento digital para inserir ali o gráfico, mas são dados da fonte do Anuário de Estatística da China, que mostra que basicamente nos anos 50 a taxa de crimes de homicídio ficava em torno de 50 para cada 100 mil habitantes na década como um todo. Nos anos 60 essa taxa reduz para cerca de 30 por 100 mil, e nos anos 90 a gente vê um acréscimo dessa taxa, chegando próximo das casas dos 320 por 100 mil habitantes. E nos anos 2000, em 2005, o último ano que a autora traz os dados, temos cerca de 630 por 100 mil. Então a gente consegue ver que a China enriquece, a China cresce e os dados de criminalidade pioram. Então é um fenômeno que vemos também lá, a gente sente aqui e lá. As minhas hipóteses específicas são de que na China, em processo de transição, as mudanças experimentadas pela sociedade levam a uma situação em que as lideranças se sensibilizam para a promoção de reformas institucionais. Eu vou olhar isso à luz da noção de Selznick, do estudo social do direito. Nesse processo de adaptação às mudanças sociais, o sistema judiciário chinês tem sofrido alterações substantivas. Isso se verifica nos achados, por enquanto ainda, de pesquisa. À luz dessas adaptações, as mudanças institucionais, as mudanças sociais, o modelo de gestão de segurança pública e de policiamento também são alvos de reforma. Eu estou olhando especificamente para essa universidade pública, a Universidade Popular Chinesa de Segurança Pública, é uma universidade pública. E por que essa instituição? Ela é basicamente sozinha a que mais aprova. Eles têm um sistema de que os quadros de oficiais no Brasil, os policiais militares prestam concurso, os policiais civis prestam concurso e já entram direto na corporação. Na China, os jovens, eles prestam vestibular, eles entram nessas universidades, essa é a principal delas, e eles fazem um curso, então eles seguem aquela carreira, e aqueles que futuramente ocuparão os cargos de alto oficialato na polícia, eles vêm dessas universidades, então é interessante olhar para elas. Alguns fundamentos, e aí eu estou próximo de concluir. O estudo social do direito, como eu citei anteriormente, Selznick, basicamente traz que em regimes repressivos as leis são intimamente relacionadas ao poder e à política. Seria aquele primeiro princípio que alguns autores identificam como um dos dois concorrentes que existem na China. Em regimes não repressivos, com leis que conferem autonomia à comunidade, as leis são responsivas às demandas sociais e o direito serve de constrangimento ao poder político. Esse elemento de lei constrangindo o poder político, ele está presente na retórica dos líderes políticos atuais na China. A gente teve a 18ª reunião, o 18º Congresso do Partido Comunista em outubro de 2012, em que foram escolhidos, né, dentro do Politburo, Xi Jinping, que é o atual presidente, e Li Keqiang, que é o atual primeiro-ministro. E na retórica deles tem muito presente essa ideia de que as leis devem constranger, então, o poder político. À luz de uma interpretação que é um achado que eu não coloquei no slide, mas eu trago para vocês, de que a China, da reforma para cá, teve um crescimento muito grande do poder dos líderes locais. Então, sempre que a gente ouve falar a retórica de rule of law, como eles colocam no inglês, não vem como supremacia da lei pura e simplesmente porque isso pressuporia que o partido se subjugaria à lei, para eles não interessa. Mas tem um desafio que vai no sentido de trazer de volta as autoridades locais ao controle, né, do poder central. Então, ao colocarem a sociedade no centro de suas visões do marxismo, Gramsci e Polanyi deram ao socialismo um novo significado democrático. Fala-se em democracia na China. Eu estou interessado em conhecer o que é essa democracia quando eles falam nesse conceito. Não é o que nós pensamos, não é a democracia liberal.
A conclusão simples de que há uma associação entre mecanismos que garantem a responsabilização da polícia, por um lado, e o caráter político do governo e estrutura de administração pública, por outro, precisa ser desafiada. Tal descoberta tem implicações importantes para o desenvolvimento de uma polícia mais responsável. Quer dizer o seguinte, no Brasil, somos um país democrático, temos uma polícia democrática? É uma pergunta. Cada um de nós, a gente conhece as dificuldades. E um país autoritário tem uma polícia necessariamente autoritária? Pelo que Bailey traz nesse livro dele de 2001, isso é uma noção que precisa ser desafiada, não são relações necessárias. E aí, com isso, eu termino. Os meus procedimentos, então, são... eu estou pressupondo um recorte temporal de 2010 até o ano corrente. Eu vou fazer análise das ferramentas de gestão pública, que são as duas... A gente costumava falar planos quinquenais, não são mais planos quinquenais, desde a 10ª diretriz quinquenal. Eles mudaram de nome, eles não chamam mais plano, chamam diretriz. Tem a palavra cheia, enfim, que pressupõe justamente essa mudança de entendimento deles de que plano pressupunha uma ideia de planificação da economia, e para eles não é mais isso que acontece lá. Então, é como se tivesse uma modernização também no âmbito da política. Então, análise mais especificamente, descendo para o mais empírico, do ensino policial à instituição que eu mencionei há pouco, e é isso. Obrigada, Vitor. Agora eu peço para se fazer, então, essa mesa, para nós termos, então, as outras duas apresentações desse eixo. Então, eu convido Dani Rudnick, da Uniriter, e a Cristina Cordeiro Alves, que é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS. Com essas duas apresentações, então, nós finalizamos esse eixo e passamos depois para o segundo eixo, Juventudes e Violências. Bom dia a todos, prazer estar aqui. E a minha apresentação fala do campo do direito, a representação da Júris perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Presídio Central de Porto Alegre. A ideia, então, é refletir sobre uma forma, a possibilidade da defesa das garantias dos direitos humanos dentro do Presídio Central, e em especial como proposta pela Júris, que daqui a pouco nós vamos ver é uma associação de juízes. A ideia de pensar sobre essa questão vem de alguns trabalhos que eu estou realizando dentro do Presídio Central, e em especial uma contradição básica que eu vejo na questão dos direitos humanos, que é a defesa dos direitos humanos por parte de servidores públicos, de agentes do Estado. Eu trabalho em ONGs, milito em ONGs há muitos anos, e é uma coisa que me causa muito espanto, que é quando pessoas que atuam no Estado resolvem se arvorar enquanto defensores dos direitos humanos. Para pensar a questão da defesa da Júris ainda é mais específico, porque a Júris, eu vou daqui a pouco apresentá-la, é uma associação de juízes. Então nós temos que considerar ainda que nós estamos trabalhando com atores de dentro do campo do direito, que o Bourdieu analisou em profundidade no poder simbólico, né? Eu trago duas citações dessa obra. O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, ou seja, é no campo jurídico que se define quem diz o que é direito, e esse direito que é dito, ele consagra a ordem estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem, que é a visão do Estado, garantida pelo próprio Estado. O direito é a forma por excelência do poder simbólico de nomeação, que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos. O direito confere a estas realidades surgidas das suas operações de classificação toda a permanência
que uma instituição histórica é capaz de conferir a instituições históricas. É toda a ideia do Bourdieu de que as coisas não existem, mas são construídas. E o direito tem o poder de nomeação. O direito, mais do que ninguém, diz o que é, define o que é. E ele define o que é a partir do momento em que alguém tem o poder de dizer que é. No nosso caso, o maior controlador do campo jurídico é o Supremo Tribunal Federal, o STF, que vai dizer o que é. Por exemplo, o STF disse que a lei de anistia é válida. A partir deste momento, hoje se discute: a Corte Interamericana de Direitos Humanos pode dizer que a lei de anistia do Brasil não é válida? O ministro da Justiça recentemente disse não. A palavra final é do STF. Nós somos soberanos, nós mandamos em nós. Em nível menor, nós temos a questão dos atores do campo do direito: juízes, promotores, desembargadores, defensores públicos, policiais. Quem diz o que é direito? Quem diz o que é direito, em última análise, são os juízes. Por quê? Porque a última palavra dentro do processo, a sentença, é declarada por um juiz. Eu, enquanto advogado, vou arguir uma tese, o Ministério Público vai arguir outra e o juiz vai dar uma decisão final. Eu vou poder recorrer e no final vai ter um procurador, um promotor mais graduado, e vão ter desembargadores, juízes mais graduados, e são esses desembargadores que novamente vão dar uma decisão. E assim vai indo até chegarmos, se necessário, ao STF de novo, que é quem possui a palavra final. Bom, a representação enviada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aí começam as contradições. O ministro da Justiça diz que a Corte Interamericana não funciona, mas a Júris, a Associação de Juízes do Rio Grande do Sul, uma entidade que congrega magistrados do Rio Grande do Sul, com algumas finalidades corporativas, mas que no site da instituição eles declaram que também tem o aprimoramento profissional, as garantias constitucionais da magistratura, além dos debates nacionais. Essa entidade, que não é o Poder Judiciário, isso já me foi dito por um desses integrantes da Júris, já me foi dito: nós não somos o Poder Judiciário. Não, mas são todos juízes. São todos juízes de direito que não são o Judiciário. Eles atuam na Júris no horário de expediente, mas eles não são o Judiciário, eles estão fazendo uma atividade de militância. Bom, para entender a questão da representação, talvez nós tivéssemos que discutir o que é direito, o que é impossível no tempo, né? Nós temos um direito positivo, um direito tradicional, né? Qual o campo do direito? Voltamos a Bourdieu. Se vocês lerem Bourdieu com calma, vocês vão ver. O campo do direito é um campo tradicionalmente conservador, que busca a estabilidade, a manutenção do status quo. O campo do direito não é algo nem mesmo afeito a reformas. Ele é conservador mesmo. Mas se ele é conservador, como é que a Júris se propõe a ser agente de mudança social? Isso é possível? É razoável? Eu já analisei isso num texto, o discurso ideológico dos juristas sobre os direitos humanos. Não vou abordar aqui porque também não tem tempo. O que eu quero abordar é a representação proposta à Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual, teoricamente, a Júris está protegendo, está militando pelos direitos humanos dos presos. Eles ingressaram com essa ação em janeiro de 2013. Em 2008 teve uma CPI do sistema penitenciário, a terceira CPI do sistema penitenciário brasileiro, que dizia que o presídio central era o pior presídio brasileiro. E é isso que a CPI, que a representação repete. O presídio central é o pior presídio brasileiro. Por quê? Não sei. Naqueles artigos que eu apontava no início, que eu estou trabalhando, eu reconheço, o presídio central não respeita os direitos humanos das pessoas que estão lá. Isso é óbvio, é evidente. Mas daí a dizer que o presídio central é o pior do Brasil, implica algumas questões bem mais complexas e algumas questões metodológicas que não estão esclarecidas. Por exemplo, na própria CPI de 2008, diz que um dos 10 melhores presídios do Brasil é um presídio que aplica o RDD, Regime Disciplinar Diferenciado.
É um regime em que a pessoa fica em isolamento quase que absoluto. 22 horas por dia dentro de uma cela, tem 2 horas de pátio por dia. É um regime que em 2 semanas altera as ondas cerebrais de uma pessoa. Mas, como nesse presídio a pessoa tem 6 metros quadrados de cela, como ela tem uma mesa, ela tem uma cadeira, ela tem uma cama, ela tem um colchão, ela tem cobertor, a CPI diz que é um dos 10 melhores. O que é melhor? Estar no central ou estar no regime desses? Isso é uma discussão que não se fez ainda, não se estabeleceu ainda. Mas, enfim, isso é um parênteses. A representação, como a CPI, parte então da concepção de que o central é o pior presídio brasileiro. Por quê? Daí vocês veem de vez em quando as fotos, as imagens na TV, porque tem cano quebrado, né? Eu tive numa inspeção recentemente, então tu olha nos canos, tem ratos, tem fezes. O pátio é uma porqueira. O que isso tem de diferente de uma vila em Porto Alegre? Não sei. Bom, então as vilas de Porto Alegre também são as piores do país. A representação fala ainda que no presídio central existe um único médico. Mentira, são 8. Por que falaram isso? Porque o CREMERS estava junto, porque 7 médicos não eram da SUSEP, são de convênio, um hospital Vila Nova, e o CREMERS não reconhece isso. Então nós já temos uma questão política envolvida na CPI. Tem outra questão que eles falam da comida e citam uma cozinha que em 2012, em dezembro, já não existia mais. Tudo bem, também é um detalhe. E a representação ainda reclama da perda total de controle interno do Presídio Central de Porto Alegre, que é algo que a gente pode buscar em outros autores e vai ver que nenhum presídio do Brasil é controlado pelos órgãos de segurança, os agentes penitenciários, salvo os presídios onde se aplica o RDD, o regime disciplinar diferenciado, não são controlados pelos agentes penitenciários, são controlados sim por preso. Mas tudo bem, se isso é certo ou errado é uma outra discussão. O problema mesmo da CPI se refere para mim ao que ela coloca que sejam as reclamações dos presos. A CPI não, a representação, estou com a CPI na cabeça, peço desculpas. A representação diz que os problemas são esgoto e a comida e assistência médica, isso e aquilo. Agora, se vocês forem ao presídio central, os presos vão falar em superlotação, que é algo que de fato a CPI também se refere. Os presos vão reclamar das faltas de condições dos campos de futebol e nunca vão reclamar do esgoto da comida. Nenhum preso que vocês conversem dentro do central vai dizer, não, o problema aqui é que tem fezes nos esgotos e está do lado do pátio. Eles vão reclamar, os campos de futebol não são bons. E os presos vão reclamar em especial de uma questão, a morosidade do Poder Judiciário, a lentidão no exame dos seus processos. E sobre isso, a representação proposta pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul não diz uma única linha. Nada. A representação pede melhoras na cozinha, melhoras médicas, melhora no esgoto, melhora na comida, melhora na superlotação, e em nenhum momento elas dizem assim, precisamos que os juízes julguem mais, ou precisamos de mais juízes, precisamos de mais servidores, precisamos de mais cartórios. Eles nunca falam disso. E cobrados em relação a isso, eles explicam assim, não, nós estamos tratando com o Poder Judiciário, nós estamos negociando já há alguns anos, nós temos uma promessa de que ainda esse ano vai surgir um novo cartório, então a coisa vai melhorar. E daí se vocês perguntarem, mas então por que vocês não colocaram isso na representação, que vocês dizem que é um elemento de pressão contra a União, que a representação é contra o país, né? Uma representação internacional tem que ser contra um país, não pode ser contra o Estado ou uma instituição. Então eles dizem, nós estamos representando para pressionar o Brasil a investir, a obrigar o Estado do Rio Grande do Sul a melhorar o presídio central. E perguntei, por que vocês não pressionam então o Poder Judiciário? Ah, não, veja bem, nós estamos negociando. Bom, então negocia com o Estado também. Aí nós já começamos a ver o quê? Nós começamos a ver a questão política por trás disso. Até porque se o presídio central é um problema de direitos humanos, o mais
absurdo é que a LEP, a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, no seu artigo 66 diz: compete ao juiz de execução. Tem vários juízes de execução em relação, com jurisdição, com poderes sobre o presídio central em Porto Alegre, são os 3 pelo menos. Volta e meia vocês veem um deles falando na TV: aquilo lá é um absurdo, aquilo lá é um horror. Compete a ele interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas. Ou seja, se tem um problema no presídio central, se desrespeita os direitos humanos, a solução é muito simples. Basta o juiz acordar de manhã, parar meia hora na frente do seu computador e escrever: interdito o presídio central. Na verdade, em uma linha ele já faz isso, você não precisa nem justificar se não quiser. Justificado já está mais do que feito. Então, assim, eles preferem reclamar para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos do que usar o seu poder. Claro que isso é uma questão política. Imagina se eles interditassem o central, para onde é que os presos iam ir? Não ia ter para onde, iam pôr em liberdade ou iam superlotar os outros presídios da região metropolitana, que é o que já está acontecendo, diga-se de passagem. Recentemente já se viu reclamações da modulada de charqueadas, da PEG, porque o presídio central hoje está parcialmente interditado e os presos que não podem ficar lá estão sendo levados para a região metropolitana, que é mais longe de Porto Alegre, onde a imprensa não chega. Por que tudo isso? Bom, eu vejo, na minha concepção, uma hipótese que eu estou desenvolvendo é a CPI de 2008, esse é o texto dela, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, responsabiliza todos os juízes de execução, promotores de execução, defensores públicos e comandantes da Brigada Militar com atuação no Presídio Central de Porto Alegre nos últimos 8 anos pela violação dos direitos atinentes à pessoa humana e aos direitos dos presos. Mais do que isso, se vocês forem ao texto da CPI que está disponível na internet, aparece o nome dos juízes, aparece o nome dos promotores, dos defensores, do responsável pela SUSEP, de comandantes da brigada. Só que em relação a isso nada foi feito. O que me parece? O que me parece é bastante simples. Os juízes estão com medo de serem novamente indiciados e, ao invés de tomar conta da situação, de resolver o problema da forma mais simples, interditando, simples entre aspas, né? Simples do ponto de vista teórico, eles estão recorrendo a uma manobra para fugir das suas responsabilidades. O problema é do executivo e não do judiciário. Recentemente, isso significa este final de semana, um juiz postou, é bom ser amigo dos juízes no Face, um juiz postou diversas fotos falando sobre superlotação, sobre o problema disso e problema daquilo, e dizendo: tem que surgir uma nova política de drogas no país. E deu vontade de dizer: mas não precisa surgir política nenhuma, porque a lei atual de drogas já distingue claramente o usuário do traficante. O que acontece? Por que tem superlotação nos presídios hoje? Está cheio de traficantes. 60% dos presos no presídio é de traficante. Não existe tanto traficante em Porto Alegre. O problema é que eles confundem usuários com traficantes. Quando o cara é usuário reiteradamente, ou faz um pequeno tráfico que está previsto na lei, temos que entrar em outra discussão teórica, que é um tráfico privilegiado, ou seja, eu vendo para o fulano, eu sou colega do fulano, a Rochelle me diz: vai ter festa lá em casa sexta, leva um baseado para mim, daí eu levo. Daí eles vão dizer: o Dani é traficante. Né? Eu dei para ela o baseado, ou eu comprei por 5 e vendi por 5, mas eu sou traficante. E daí os presídios estão abarrotados. Por quê? Porque os promotores querem prender, porque os juízes querem prender, eles acham que eles melhoram a sociedade assim. Então, se a gente aplicasse a lei de forma diferente, estamos voltando a Bourdieu, a gente está dizendo que o juiz diz quem é traficante e quem não é. O promotor diz quem é e quem não é traficante. Se a gente aplicasse a lei de forma diferente, os presídios teriam uma superlotação muito menor. As condições seriam muito melhores. Então tem diversas formas de pensar a situação prisional, o caos do presídio central que existe. Mas certamente não é a atuação da Júris que propõe de fato a ser benemerente, isenta de qualquer outro interesse
né? Então é algo extremamente complicado. Só para vocês terem uma ideia, junto com a Júris está a Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Associação dos Defensores do Estado do Rio Grande do Sul, o CREMERS, Conselho da Comunidade de Porto Alegre, é uma instituição que não existe, que recebe verbas do Judiciário, então assim eles assinam o que o Judiciário mandar. O Instituto Brasileiro, IBAP, eu não sei o que é isso. Estranha um pouco o ITEC, que é um instituto ligado à Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul, um instituto teórico, criminal. Estranha um pouco. A TENES, que é uma instituição interessante de defesa da questão de gênero, também estranha que estejam ali. E questionados sobre a representação, eu tive a oportunidade de conversar com os dois, representantes dos dois, eles disseram assim, a gente não se deu conta do problema da morosidade. Eu digo, tá, vocês não se deram conta, tá bom. A OAB é mais grave porque eu alertei a OAB sobre isso, eu faço parte da OAB, eu alertei a OAB, mas como atual presidente ele tem um vínculo muito forte com o ITEC, ele resolveu assinar apesar de tudo, né, o que para mim é uma postura lamentável. E tem que ressaltar aqui a questão da pastoral carcerária, que não assinou a representação. Se vocês perguntarem para a Júris vai dizer que foi por um problema interno, troca de diretoria, que eles não assinaram. É estranho, porque eles trocaram a diretoria, tanto tempo passou e eles nunca depois, a nova diretoria que eles assinaram, eu tenho informações de que eles não assinaram porque de fato eles tinham noção do que é, o que significa essa representação. E como eu já vou levar um cartão vermelho, então eu paro. Muito obrigado. Obrigada, Dani, pela apresentação. Passamos agora para a apresentação da Cristina Cordeiro Alves. Futebol e violência entre torcedores, das câmeras televisivas às câmeras de segurança nos estádios. Um estudo a partir do estádio do Esporte Clube Internacional. Bom dia a todos e todas. Eu só, aproveitando um pouco a fala do professor Dani, eu tive a oportunidade, não tem nada a ver com o meu trabalho, quer dizer, tem um pouco, né, mas eu tive a oportunidade de estar presente num fórum de magistrados sobre execução penal em Santa Catarina há algumas semanas, e eu lembro que me marcou muito a fala, eles estavam bem cientes de que eles eram a minoria ali, né, conscientes da morosidade do serviço, questionando muito a falta de servidores, né, e de juízes, mas me chamou muita atenção a fala do juiz da execução penal de São José ali, que pega o presídio de São Pedro de Alcântara, né, que ele disse assim, eu fiquei muito feliz porque ele criou uma tabela, né, ele e a equipe dele, eles criaram uma tabela para não deixar passar nada, não deixar atrasar nada né, com relação a qualquer preso, porque ele disse assim, não, eu fiquei muito feliz que nas queixas dos presos, né, durante todas as manifestações das queimas dos ônibus, eu não tive reclamação deles de que era morosidade do judiciário. Eu tive a queixa de que era, né, a violência que eles estavam sofrendo lá dentro, que o constrangimento que os familiares estavam sofrendo para ir visitá-los, mas eu não tinha a queixa de que era morosidade do serviço. Isso me deixa muito feliz. Eu não posso né, ser lento de forma alguma. É só uma coisa que eu lembrei quando o senhor comentava, né? Falava ali. Então, na verdade, o meu trabalho esse trabalho, eu tenho várias ligações com o GPPC, com o grupo, né? Mas especificamente eu conversei com a Rochelle e com o professor José Vicente, que no seminário eu gostaria de apresentar um projeto que eu posso até chamar de pré-projeto, né? Vou aproveitar porque o meu orientador, que é o professor Alex, não está presente. E ele, então, que é referente à minha monografia do curso de especialização, né? E não a dissertação de mestrado, como os outros colegas. Então, o título é de uma forma bem embrionária, né? O futebol e a violência entre torcedores das câmeras